Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai continuar no testemunho de Jesus. E o próximo, depois desse, a gente vai falar sobre as 3 mensagens angélicas que eu tinha falado no vídeo anterior. E a gente vai falar um pouquinho mais detalhado sobre isso, né? Eu achei que estava ainda mais para frente, mas acho que no estudo de Apocalipse a gente vai falar ainda um pouco mais sobre isso. Mas aqui já vai, né, dar um gostinho sobre o que é as 3 mensagens angélicas, né? Que o remanescente de Deus está pregando hoje no mundo inteiro, né? Se você é um remanescente, então prega, meu filho. Prega, porque Deus disse o quê? É importante que ainda profetize. Profetizar nada mais é do que falar, né? O que já está escrito. Então, se você é um remanescente, então profetize. Profetize o que já está escrito, né? Pregue aí as 3 mensagens angélicas e representa aí com a gente. Tá legal? Então, bora lá. Então, o testemunho de Jesus, uma das preocupações de Deus em relação ao ser humano é sua comunicação com ele e a maneira clara pela qual deseja revelar sua vontade. Assim, tomou a iniciativa de procurar o homem após a queda, criou um sistema audiovisual através do santuário para transmitir seus propósitos e utilizou profetas como seus porta-vozes entre as doutrinas restauradas por Deus no tempo do fim. Está o dom profético como uma das características do povo remanescente deste tempo. Através desse dom, seu povo seria protegido e guiado a uma compreensão maior das verdades esquecidas. E é verdade. Então, bora lá. Amós 3, o verso 7. Quem Deus tem usado para alertar a humanidade? Quem é? Os profetas, uai. Então, os profetas, né? Ao longo da história, Deus comunicou-se com os profetas através de sonhos e visões. Está lá em Números 12, o verso 6. Sua função era ensinar, alertar, corrigir o povo. Então, as 3 mensagens faz justamente isso, ensina, alerta e corrige o povo, né? A primeira mensagem ensina, né, a quem você deve adorar. A segunda mensagem alerta o povo, né, que a Babilônia caiu e se tornou prostituta, né? E a terceira mensagem corrige o povo, tipo, ó, sai daí porque aí tá errado, então vem pro caminho certo, né? Sai dela, povo meu, Deus disse, né? Para que não seja cúmplice do pecado da Babilônia. Então, as 3 mensagens, as 3 funções. Então, desde o começo, gente, Deus sempre usa o mesmo processo de ensinamento, né? A mesma tática, né, de ensinamento para ensinar o povo dele, né? Como é que deve andar, como é que deve comer, como é que deve vestir, né? Todas essas coisas. Então, através dos profetas e dos seus escritos, a comunhão entre Deus e o ser humano foi preservada. E é verdade, né? Toda vez que o povo desviava, Deus chamava um profeta e o povo andava na linha. Aí o profeta morria, o que que acontecia? Ah, vamos sair de novo. Aí saia de novo. Aí Deus levantava outro profeta e o povo andava na linha. De novo, de novo. Aí não dá, né, gente? E o pior é que a gente faz a mesma coisa. Faz a mesma coisa. Ai, ai. Só Deus para ter paciência com a gente. Misericórdia, viu? Porque, gente do céu. Mateus 7, o verso 15.
em Mateus 24, verso 11, qual foi o aviso que Cristo deixou para nós? No tempo do fim, aumentaria o número de falsos profetas? Verdade, aumentou, tipo, muito. Tipo, muito mesmo. Que deveríamos ser cuidadosos em aceitar quem afirma ser um profeta. Deus alertou também, Mateus, gente. A existência de falsos profetas confirma a existência do dom verdadeiro. Então, se tem falso profeta, é porque existe realmente o profeta verdadeiro, né? Esse dom acompanharia a igreja de Deus até o fim dos tempos. Está lá em Efésios 4, verso 11 até o 14. E é verdade, né? Agora, Mateus 24. Porque Deus disse que se não tiver profecia, o povo se corrompe, né? Então, por isso que Deus sempre levanta um profeta para profetizar em nome de Deus, né? Deus poder alertar o povo, ensinar o povo e trazer o povo, né? O caminho caminho certo, né? O caminho certo. E Mateus 24, verso 29, Joel 2, o verso 28 até o 31. O que aconteceria depois do longo período de apostasia? Apostasia é afastamento da verdade. Então, todo aquele safado da verdade de Deus está sendo um apóstata. Então, tipo, se Deus falou, sei lá, come, né, igual no Jardim do Éden, frutas, grãos e folhas, essas coisas. Aí o povo fala, não, a gente quer carne, né, quer carne. E aí, o que aconteceu com o povo que queria carne no deserto? Comeu um monte de codorniz aí, morreu. Morreu feliz? Morreu. Mas aí, se lascou, né? Porque o maná, ele tem a quantidade exata dos nutrientes e todas as coisas que o nosso corpo precisa. Então, o maná, ele tem a quantidade exata, gente. Exata, exata, exata. Deus, ele é perfeito, né? A gente que é meio teimoso, né? Meio não, né? É teimoso pra cacete. Mas tudo bem, né? Tudo bem não, mas, né? Aí tá. Então, a apostasia é afastamento da verdade, certo? Eu vou deixar na descrição os versos, tá? De Mateus e Joel. Então, o que aconteceria depois do longo período de apostasia, afastamento da verdade, sinais na natureza marcariam o início do tempo do fim. O que a gente tá vendo, gente? É terremoto, é furacão, é tsunami, é fogo, é gelo. Gente, nevou aqui em São Paulo, você é louco. Tipo, não foi aqui no centro, né, onde eu moro, nada dessas coisas, mas ficou frio. Mas, tipo, no interior, tipo, Campo Jordão, nevou. No sul do Brasil, nevou, né? Santa Catarina nevou. Então, nevou. Tipo, já tinha, o quê? Mais de 80 anos que não nevava aqui, no caso, no Brasil, né? São Paulo. Não nevava em São Paulo e nevou, né? E, tipo, tá acontecendo tudo ao mesmo tempo. Tipo, tsunami acontece, aí terremoto acontece, aí furacão acontece, aí fogo acontece, gelo acontece. É tudo ao mesmo tempo tá acontecendo. É que os jornais não querem que a gente, né, abra o olho, porque o diabo tá dono do jornal tudo, né? Ele só quer passar morte pro povo ficar doente. E o povo, né, viciado em coisa ruim, fica assistindo essas porcarias. E depois não quer ficar doente, olha, depressão, essas coisas, ansiedade, fica assistindo jornal, um monte de coisa, só passa quem morreu. Ah, ele morreu e matou não sei o que, não sei o que. Né, pelo amor, né, gente?
E aí, depois que ficou um longo tempo, né, apóstata, Deus enviaria o Espírito Santo com poder para restaurar o dom profético. E se cumpriu, né? Tem a profetisa chamada Ellen White. Ela recebeu esse dom profético de Deus, deixou vários livros ensinando tudo que a gente precisa saber. No caso, né, é muita informação e a pessoa aqui ainda não leu. Mas tá procrastinando, isso é pecado, gente. E é verdade, é pecado mesmo. E, né, a pessoa tá aqui, né? Mas devagarzinho a gente chega lá, né? Porque é muito livro, gente. Muito livro mesmo. Tipo, tem livro de saúde, livro de... livro de... como que fala? Com detalhes, né? Explicando a Bíblia, né? Que, nossa, a gente lê e fala, nossa, era isso mesmo. E, nossa, eu não conseguia ver isso. É tão na cara e a gente não consegue ver. E aí, quando você lê os livros dela, é tipo como se tirasse um negócio do seu olho e você conseguisse enxergar aquilo que você tava olhando e não viu. Né? Impressionante. Então, é realmente... Tem também ensinando sobre vida no campo, né? Como plantar essas coisas, tudo direitinho. Deus ensinou ela a curar o marido dela, né? Que tava com uma doença que naquela época lá ele ia morrer, né? Porque o povo naquela época bebia era vinho pra curar as coisas. Nada a ver, meu. Dava bebida, tipo, toma uma que você vai ficar bom. E aí ela falou, não, Deus ensinou, isso daqui não pode. E aí ela curou o marido dela. E também, né, a partir dos ensinos lá, também foi criada a escola, igrejas, tudo que ela fez, né, que Deus tinha ensinado a ela passou por os livros e aí deixou pra gente, né, porque se não tiver profecia o povo se corrompe, então Deus deixou nos livros, né, que ela escreveu, as informações para nós, né, para que a gente não fique doente. Lá tem ensinando no livro de saúde, tem ensinando o que a gente, né, pode fazer para não ficar doente, né, para não pegar, tipo, essas pandemias aí, não pegar esses vírus, né, então Deus ensina, né, então bora lá. Entre os anos 538 e 1798, muitas verdades fundamentais da palavra de Deus foram deturpadas, né? Foram meio que bagunçadinhas. Desviando o povo da verdade. Mais uma vez, Deus utilizou o dom de profecia para confirmar as verdades bíblicas contidas na palavra de Deus. Quando o povo se afasta da revelação divina, mergulha num estado terrível de pecado e ignorância. A Bíblia havia profetizado um período de abandono e deturpação da verdade. Apocalipse 12, o verso do 1 ao 6, está lá escrito. Este foi o período de supremacia da Igreja Romana, que durou 1260 anos, que a gente já estudou no estudo anterior, começando em 538 d.C., com a consolidação do papado e terminou em 1798 d.C., quando a Igreja Romana foi vítima de um golpe, perdendo temporariamente o seu domínio mundial. Está lá em Apocalipse 13, o verso 3. Lembrando que todos os versos vai estar escrito na descrição do vídeo. Apocalipse 12, o verso 17 e Apocalipse 19, o verso 10. Quais são as marcas do povo de Deus no tempo do fim? Os que guardam os mandamentos de Deus,
e tem o testemunho de Jesus. Pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, esse é o testemunho de Jesus, o espírito de profecia. O Apocalipse apresenta de forma bem clara duas características do povo de Deus. Guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. Apocalipse 10 aponta para o surgimento profético da igreja remanescente. Então, a igreja adventista, ela foi profetizada no livro de Apocalipse, o capítulo 10. Então, lá aponta a igreja remanescente, que exatamente faz o que a igreja adventista está fazendo, né? E a expressão espírito de profecia refere-se ao renascimento do dom profético no tempo do fim, para guiar o povo de Deus, conduzindo-o às verdades bíblicas deturpadas no período de 1260 anos. Então, nesse período, a verdade de Deus foi meio que, bagunçada, foi meio que misturada, com erro. Deus chamou uma frágil moça, Ellen Golden White, e lhe concedeu o dom profético. Sua vida, escritos e ministério são provas incontestáveis de que foi realmente uma profetisa do Senhor, com uma luz especial para o povo que esperava a volta de Jesus. E é verdade, gente. Em 1 João 4, verso 1, qual deve ser a nossa atitude diante da pretensão do dom profético? Então, não deis créditos a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então, tem muitos falsos profetas, mas tem profeta de Deus verdadeiro. Lembra lá dos profetas de Elias e os profetas de Baal? O profeta de Deus só tinha um. E quantos profetas falsos tinha lá, do lado do inimigo, Acho que era, quanto que era? 400, Elias e os 400 profetas de Baal? Ou é 300? Sei lá, mas tinha bastante profeta falso. Então, por isso que o povo tem tanta dificuldade de acreditar na palavra de Deus, porque a quantidade de falso profeta é gigantesca. E os falsos profetas, eles fazem milagres sim. Fazem milagres sim. Então, Deus, ele deixou uma dica pra gente antes da sua morte, Jesus disse: vocês ficam pedindo milagre, o único milagre que vocês vão ter, sabe qual é? O do profeta Jonas, Foi isso que Jesus disse. Porque no tempo do fim, o que o diabo, ele tá escrito, tá profetizado também na Bíblia, que o diabo, ele ia usar toda, tá, gente? Toda sorte de engano. Então, ele vai usar tudo para enganar o povo de Deus. E se possível, até os eleitos, Deus disse. Se fosse possível, ele enganaria os eleitos. Então, se fosse possível, porque os verdadeiros filhos de Deus conhecem as profecias e sabem o que o diabo vai fazer e o que Deus vai fazer. Então, por isso, Deus diz, se fosse possível. Tipo, se fosse possível você enganar o meu povo, você enganaria, mas não é. Porque eles conhecem a verdade, E a verdade vai deixar eles livres. Amém?
Pois é. E a gente tem que provar se o Espírito vem de Deus ou não, porque o diabo, ele vai fazer maravilhas, tá escrito. Ele vai curar, ele vai fazer, como é que tá escrito? Prodígios, ele vai fazer milagres, prodígios e maravilhas. Ele vai fazer até descer fogo do céu, ele disse, né? É claro que não é literal, mas pode ser que aconteça também. Pode ser que aconteça, né? Porque lá no livro do Elias, né, Profetas de Baal, Deus fez descer o fogo, literal, né? Para que o povo soubesse que ele era Deus. Só que agora, no nosso tempo, o povo sabe que Deus é Deus, mas não quer adorar a Deus do jeito que Deus quer e pede, né? No sábado, o verdadeiro sábado, Êxodo 20, né? Não quer adorar a Deus do jeito que Deus pede, né? Em espírito e em verdade, consagrando o próprio corpo como sacrifício vivo a Ele. O povo não quer se sacrificar. E tipo, é sacrifício vivo. Ele não tá pedindo para você se matar. Ele tá pedindo para você matar a sua vontade. Tipo, se você gosta de um chocolatinho, então Deus tá falando, pode matar esse chocolatinho da sua vida, menina. Né? Tu não vai comer chocolate, que isso daí é gordura. Gordura vai entupir suas veias, tu vai morrer. Né? Aí a pessoa, chocolatinho, né? Mas não pode. Tá sendo uma luta? Tá sendo uma luta, gente. Né? A pessoa é viciada num doce. Tem gente que é viciada no quê? Nas drogas. Tem gente que é viciada no quê? No jogo. Tem gente que é viciada na bebida. Droga também é bebida, né? Então, viciada em quê? Sei lá, esporte? Não sei. Tem gente viciada em cada coisa que a pessoa nem tchum, né? Não sabe nem o que é. Mas a pessoa que é viciada num doce, né? Deus precisa me libertar? Sim, precisa. Eu tenho que fazer minha parte? Tenho que fazer minha parte, mas é difícil, gente. Né? Tipo, não é difícil, é fácil. Mas, né? Na hora que a pessoa vê um chocolate, a pessoa fala, eu quero. Né? Sabendo que não pode. A gente fala, eu quero. A gente fala rindo, mas, né, por dentro tá chorando. É verdade. Agora, bora lá. Minha língua. Características dos profetas verdadeiros. Gente, se liga aí nessa. Profeta verdadeiro. E anota aí pra você não esquecer. São 6, no caso 7, né? 6, sabe? Característica do profeta verdadeiro. Anota aí. Primeiro, estão em harmonia com as mensagens já recebidas por outros profetas verdadeiros. Jeremias 28, verso do 1 até o 9 e o verso 15 até o 17. Segundo, ensinam a encarnação de Jesus. 1 João 4, verso 2. Terceiro, produzem bons frutos. Mateus 7, verso 15 até o 23. 4. Suas profecias sempre se cumprem. Deuteronômio 18, verso 21 e 22. Lembrando que profecia, gente, tem período de tempo. Então, tem profecia que se cumpre na hora, tem profecia que se cumpre depois, e tem profecia que vai se cumprir depois de alguns anos. Então, né, tem profecia que tem período de tempo. Então, né, se não se cumpriu, é porque ainda vai se cumprir, né? Mas geralmente se cumpre, né, muito, tipo, ou na hora, ou, né, tipo, um dia depois, sei lá, tem um dia estabelecido para se cumprir. Sempre Deus dá lá um dia estabelecido. Então, se cumprem, né, suas profecias. Quinto lugar, vivem em conformidade com a Bíblia e a sua lei e a lei de Deus. Isaías 8, verso 19 e 20. Então, aqui tá falando
toda a Bíblia, em conformidade com a Bíblia e sua lei. Então, a pessoa para ser profeta, ela tem que andar em conformidade com toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, e guardar a lei de Deus, Êxodo 20. Se guardar tradição romana, já não é profeta. Porque tem que ter todas as características. Não pode ficar faltando uma. Tem que ter todas as características. Então, fica ligeiro. Porque senão você vai ser enganado. 6. Podem ser homem ou mulher. Sim, a gente tem estudo aqui falando que tem profetisa mulher. São poucas, porque geralmente Deus chama homem. Por quê? Homem segura a barra, mulher, né? Tem filho, tem isso, tem um monte de coisa para fazer, então, né? Não dá para ficar, né? Pelo mundo, né? Então, Deus chamou foi quem? Deus chamou o homem para fazer isso. É função dele. Mas quando o homem não aceita no caso, o chamado, quando o homem não aceita o chamado de Deus, aí Deus chama a mulher. Fala, tu não quer resolver? Então eu vou chamar a mulher, porque ela resolve. Ai, gente do céu. Mas é verdade. É verdade. Igual essa profetisa Ellen White, Deus chamou 2 homens. Os 2 recusaram. Ela foi lá e resolveu o negócio. Né? Pra você ver. Quando o homem rejeita, Deus fala, então tá bom, vou chamar a mulher que vai resolver, então, pra mim, esse negócio. E é isso, gente. Achando que mulher é pouca coisa? Não, mulher vai lá e resolve mesmo, gente. Com a ajuda do Espírito Santo, é claro, né? Mas, bora lá. 6. Podem ser homem ou mulher. Deus não faz distinção. Deus pode chamar até uma criança, se ele quiser. E profetiza. É isso aí. Igual foi com Samuel, né? Ele foi profeta, juiz, né? Do povo de Deus. Então, toma. Olha lá, se o homem, se a mulher se recusa, então Deus chama a criança. Olha lá aí, ó, pra calar a boca de vocês. Tome. É isso aí. Tá lá em onde? Êxodo 15, o verso 20. Jeremias. É Jeremias? Jeremias. Como é que é? Ai, Jeremias não, Ai, gente, esqueci. Essas abreviações, é um J e um Z. JZ, será que é juiz? Eu esqueci. As abreviações me matam, gente. Pelo amor. Mas é JZ44. Às vezes eu me confundo também. Né? Mas eu acho que é juiz. Lucas 2, o verso 36. Mas eu vou deixar na descrição certinho pra vocês, tá? Eu posso não lembrar agora, mas eu vou deixar certinho. E tem as provas físicas, que no caso é o 7º, né? Então, as provas físicas. Durante a visão, perde todas as forças naturais. Então, a pessoa fica, molinho, né? Perde as forças naturais. Recebe, posteriormente, força sobrenatural. Mantém os olhos abertos. Não respira durante a visão. Então, se alguém falar, eu tive uma visão, mas tava lá respirando, se mexendo todinha, fica de olho, daí tá certo não. Perde a respiração durante a visão, a pessoa não respira durante a visão e ela perde as forças. E a força que ela recebe é sobrenatural, né? No caso da Ellen White, ela ficou com uma Bíblia de 5 quilos durante 3 horas. Sem abaixar esse braço, gente. Como é que pode? E ela ficava ainda assim, ó, cadê? Ela segurava assim a Bíblia aqui e ela falava o verso e apontava onde que estava escrito, né? Tipo, cada anjo do lado dela, né? Ficou mostrando onde que estava e ela ia falando. E vários versos, não foi só um não, foi vários versos, né? E ela ficou com essa Bíblia de 5 quilos sem abaixar o braço.
E tinha um monte de testemunha lá que, né, falaram que aconteceu mesmo. Então, ela teve essa visão, ela ficou sem respirar também. E ficou com essa força aí sobrenatural. Fala sem respirar, né? A pessoa não respira. A língua é controlada pelo Senhor, não tem qualquer consciência daquilo que o cerca durante a visão. Então, ela até sabe o que está falando, mas o que está em volta, ela não sabe. Tipo, né, não sabe. Né? Ela não tem consciência daquilo que está, que o cerca durante a visão. Então, ela não tem consciência, né, do que está cercando, tipo, em volta dela. Então, se alguém tá falando alguma coisa, ou se mexendo, ou sei lá o que é, a pessoa não tá tendo consciência daquilo que tá em volta. Ela só foca só no que Deus está falando e faz isso. Então, não respira, ela fala e não respira também. Ela vê também, perde suas forças, mas recebe uma força sobrenatural. Ela não tem consciência daquilo que está em volta dela durante a visão. E você vai ver lá em Daniel 10, o verso 7 até o 10, e Números 24 até o 20, Números 24, verso 16. Eita, que a minha língua aqui tá descontrolada. Vai que vai. Aí que o meu cérebro pensa muito rápido e a minha língua não consegue alcançar, acompanhar, gente. Não consegue acompanhar o meu cérebro, que é muito rápido. Então, Provérbios 29, o verso 18. O que acontece com o povo sem profecia? Eu já falei, hein? Não havendo profecia, o povo se corrompe. Por isso que Deus sempre levanta o profeta para profetizar para esse povo, senão o povo sai da linha. Né? Durante os longos anos de apostasia, o dom profético foi desprezado. E assim, densas trevas envolveram o cristianismo. Então, toda vez que o povo se afasta da verdade, aí a treva vem, né? Porque se você não tem luz, só resta as trevas, né? Segundo Crônicas 20:20. O que acontece quando confiamos nos profetas de Deus? Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperarei. Quer prosperar aí? Pois confia no profeta de Deus. Confia. Que só é lucro, né? É isso aí. E agora o último comentário. Alguns profetas, Isaías e Daniel, receberam mensagens divinas que abrangeriam um grande período de tempo e seriam dirigidas a todos os homens. Outros receberam mensagens de aplicação local, de valor apenas para um grupo de pessoas. Elias, Eliseu, João Batista. É interessante saber que algumas mulheres também foram usadas por Deus como profetisas, como Miriam, né? Já tem estudo aí falando sobre as profetisas. Miriam tá em Êxodo 15, verso 20. Ai, minha visão já tá ficando ruim. Débora. Ai, tá aqui de novo, meu. JZ. Acho que Juízes mesmo. Juízes 4:4. Uda. Ah, essa daqui eu esqueci. Era essa daqui que eu tinha esquecido no estudo lá das profetisas. Era Uda. Segundo Reis 22, o verso 14. Ana. Tá em Lucas 2, o verso 36. Os profetas foram importantes no processo educacional. Gente do céu, não tô conseguindo enxergar. Educacional, fundando escolas, segundo Reis 2, o verso 1 até o 18. E na obra de saúde, segundo Reis 5, capítulo 5,
trazendo cura para muitas pessoas. Pronto, tá embaçando meu olho. Em outros momentos, repreenderam os pecados individuais e do povo em geral. 1 Reis 18, verso 18, através do ministério profético. Reformas espirituais aconteceram. 1 Reis 18. Por vezes, a nação mergulhada no pecado se arrependia e recebia instrução sobre o plano da salvação. Essa é a mensagem de hoje. O próximo estudo a gente vai falar sobre as 3 mensagens angélicas. Aí sim, vocês vão ficar, né, mais preparados para quando vir o outro estudo mais detalhado sobre as 3 mensagens angélicas, né? Que é a mensagem que o povo remanescente vai pregar nesse mundo inteiro, né? Vai pregar as 3 mensagens angélicas e a volta de Jesus. E Jesus vai voltar. E é nosso. Mas é verdade, gente. Tipo, muitas pessoas acham que, né? Jesus não vai voltar, não. Escuta daí desde, tipo, desde que a minha avó era criança, daí fica falando a mesma coisa, a mesma coisa. Jesus não voltou. Jesus é longânimo, né? Lembra que Deus é longânimo e Ele não quer que ninguém pereça, mas que todo mundo alcance a vida eterna, né? Então, Deus quer salvar, mas a humanidade quer se perder, né? Ele deixa bem claro lá, lembra o tempo de Noé? Lembra de Noé? Então, pois a minha vida vai ser assim. Tipo, um pequeno grupo, né? Porque a família de Noé era 8 pessoas. Então, no tempo do fim, também vai ter um pequeno grupo. Um pequeno grupo vai falar a verdade de Deus, vai bater na mesma tecla, sábado, né? Porque as 3 mensagens angélicas diz, né? Dá glória a Deus, porque Deus criou. Deus criou o quê? A humanidade, né? Em 6 dias, mas no 7º dia ele o quê? Descansou. Então a gente vai bater na tecla, bate na tecla do sábado, sim. Porque o mundo tá guardando domingo, tá errado. É no sábado, Êxodo 20. Vai bater no quê? Doutrina errada, né? Porque o povo tá pagando para receber perdão, sendo que Deus quem dá perdão, não é o ser humano. E a pessoa pagando para receber perdão, que negócio é esse? Tipo, o que é? Tá fazendo de Deus o quê? Né? Tá errado. E tipo, que tem mais? Dá falar da prostituta assim, Roma. A igreja romana é a prostituta do livro de Apocalipse. Então a gente vai bater essa tecla até a pessoa ou aceita ou rejeita, né? Porque Deus disse, dá a Deus o que é Deus e dá a César o que é de César. Se tu quer adorar Baal, que adora Baal. Se, no caso, se seu Deus é Baal, adora Baal. Mas se seu Deus for, né, o Deus criador do céu, da terra, de tudo, né? Se o seu Deus for o Deus criador, tu vai guardar o sábado, né? Vai aceitar a Bíblia inteira, de Gênesis e Apocalipse, vai andar em conformidade com ela. Se você, tipo, tá numa igreja errada, a gente vai falar pra você, tá na igreja errada e ponto. Se você quer permanecer na igreja errada, né, já sabe o final, né? Deus diz, tá na igreja errada? Tá na igreja de Babilônia? O que Deus diz? Sai dela, povo meu, senão você vai receber do mesmo castigo que ela. Você vai ser tá sendo cúmplice, né, dos pecados de Babilônia. Babilônia é quem? A igreja romana, né? É isso, gente. Anticristo. Anticristo é todo aquele que fala o contrário de Deus. Então, se Deus falou, guarda o sábado, e a pessoa tá falando, não, é para guardar o domingo, tá sendo anticristo. Então, o anticristo não é uma pessoa. Anticristo é um sistema, né? Que ensina o erro, prega o erro o tempo todo e as pessoas não estudam a Bíblia, não quer saber de Deus, aceita tudo isso e vai receber as 7 pragas. Quando o mundo guardar uma lei que não é
a do Êxodo 20. As 7 pragas vão cair quando o mundo guardar os 10 mandamentos que o mundo estabelecer e for obrigatório, quando o mundo guardar por obrigação a lei do homem, as 7 pragas vão cair. Porque isso é bíblico, tá na Bíblia isso daí. Quando você vai olhar na história, exatamente isso que acontece. Lá na praga do Egito foi exatamente isso que aconteceu. Como é que é o egípcio lá? O Ramsés. Ele fez a lei e obrigou todo mundo a guardar a lei dele. O que aconteceu? Caiu as 7 pragas. Porque o coração dele, no caso, ele já tinha blasfemado contra o Espírito Santo mesmo. Então, o povo que aceitou a lei egípcia se lascou, porque os primogênitos morreu tudinho também, no final, né? No final morreu todo mundo. Então, morreu até os animais, né? Que era deles. Já o do povo de Deus permaneceu excelente. Então, seja fiel a Deus e não aos homens, né? Porque guardar os 10 mandamentos é dever de todo homem. Tá escrito na Bíblia também. Bom, essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe, né? O próximo estudo vai estar melhor ainda, né? Porque a gente ainda vai falar sobre o dia da expiação no santuário celestial, né? Porque a gente já falou do terrestre, agora a gente vai falar do santuário celestial, o dia da expiação. A gente vai falar o que tá dentro da arca, a gente vai falar sobre os símbolos, né? Que tem no santuário, vai falar sobre a marca do Criador, vai falar sobre o santuário de Deus, vai falar sobre o incensário suave, né? Vai falar sobre a palavra que alimenta, né? Se referindo a maná, a sua luz de Deus, a suave luz de Deus. Vai falar do fechamento da porta da graça, né? No caso, é o fim da graça. A gente chama de fechamento da porta da graça porque, né, Jesus, como ele ensina no santuário, ele é a porta. Então, quando ele fecha, ninguém abre, porque ele é a porta. Então, ninguém tem a chave a não ser ele mesmo, porque ele é, entendeu? Então, por isso a gente fala que é o fechamento da porta da graça, porque quando Jesus fala, está feito, acabou. Quem aceitou Jesus tá salvo, quem não aceitou se lascou. Essa é a verdade, ponto, né? A verdade simplificada assim. Mas é isso. Mas, né, conforme for acontecendo, a gente fala mais sobre isso. Mas essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe vocês, né? Dá o seu like, né? Pra ajudar o canal. Né? Não custa nada pra você. A não ser 1 milésimo de segundo, só o tempo de você clicar no joinha e ajudar para que o canal possa crescer e essa mensagem ir para outras pessoas, né? Se você quiser ajudar, Deus abençoe. Mas se você não quiser ajudar com seu like, Deus vai ajudar e vai enviar a mensagem, né? Ele quer que você participe. Mas se você não quiser participar, né? Ele é Deus, ele não precisa do seu like. Ele só precisa de uma palavra e a mensagem vai ser levada, né? Você dando um like ou não, Deus vai levar a mensagem porque é dele e é da vontade dele, né? Não é da nossa vontade, né? Se fosse da nossa vontade, tá lascado todo mundo. Mas é isso daí. Obrigada a cada um de vocês que assistiu. Obrigada a você que está aqui comigo até agora. Um beijo, né? Deus abençoe grandemente a sua vida, né? Que Deus derrame o Espírito Santo para que você seja luz no mundo, né? E brilhe para toda pessoa que tiver um encontro com você, que essas pessoas em sua volta veja Jesus, né, em você, em nome de Jesus, né? Amém? Então, muito obrigada e até o próximo estudo.